qual que é o preço de uma escolha errada? Você já parou para pensar o quanto isso te custa? Uma escolha errada, uma decisão que não foi assertiva, né? Quando eu me formei, eu não me sentia pronta para entrar no mercado de trabalho, né? E assim, fazer outra formação, outra graduação estava fora de questão, né? Sem chance, não ia acontecer outra graduação. Então, quais eram as minhas opções? Ou era eu exercer aquela profissão, que eu não me sentia preparada, ou se não, buscar ali emprego em outra área. E assim, quando você não tem um planejamento, você fica à mercê dos acontecimentos. Então as oportunidades passam, algumas coisas vêm para você e você agarra ali ou não, né? E assim, imagina eu fazer outra graduação, né? Prestar vestibular de novo, estudar tudo aquilo de novo, fazer cursinho, enfrentar todo aquele processo seletivo que a gente sabe que não é fácil. E desgaste emocional, desgaste financeiro, né? Uma faculdade particular é cara e a pública nem sempre é fácil de passar. Então, assim, existe uma pressão e um desgaste muito grande nesse processo. E assim, quantas pessoas você conhece que já passaram pela mesma situação, né? De repente aquele jovem que está indeciso, que não sabe qual carreira escolher, ele não sabe qual caminho tomar, ele não sabe nem a área que ele gostaria de trabalhar, ele não conhece quais são os talentos que ele tem, né? Ou então aqueles que de repente já escolheram, já decidiram, eles já se formaram, inclusive, né? Mas aí não conseguem entrar no mercado de trabalho, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Embora, né, deixa eu abrir um parênteses aí, embora eu realmente tenha me paralisado ali porque eu não me sentia pronta, eu me sentia insegura, né? Mas muitas pessoas se formam e elas não conseguem se enquadrar em nenhum emprego, né? Às vezes não tem, às vezes né, ali a empresa que ela gostaria de trabalhar, sei lá, é uma multinacional, e aí os processos também são lentos, né? Nem sempre tá assim, com vaga aberta, a gente sabe que é assim. Ou então aquelas pessoas que entram na universidade e não se identificam no curso. Né? Você conhece alguém assim que de repente foi se formar, né? Entrou numa graduação, ali cursou 1 ano, 2 anos, e daí começou a desanimar, viu que não era bem aquilo, né? Que às vezes as pessoas, eu brinco, né? Que as pessoas às vezes têm uma visão meio romantizada, né? De alguma profissão, de alguma carreira. E aí quando ela vai ver na prática, não é nada daquilo, né? Aí às vezes tem que entrar ali num laboratório, tem que estudar algumas coisas que ela não imaginava que fosse bem assim, e aí acaba desestimulando, desistindo, né, e não seguindo em frente. Ou então elas seguem, cumprem até o final, mas ficam com aquela coisa meio insatisfeita, né, aquela insatisfação de não estar fazendo o que gosta. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo ou já passou por isso, ou conhece alguém, né, que tenha passado por essas situações. E é muito fácil da gente entender, porque o jovem, ele tem muitas coisas para decidir, não é verdade? Olha só, são muitas áreas do conhecimento, começa por aí. São muitas opções de carreira, né? Tem que decidir se vai fazer universidade pública ou universidade privada. Tem que decidir se de repente o perfil dele ali é mais de empreender ou se ele está disposto a concursar, né? O que mais combina ali com ele. Ele também tem que decidir se ele vai fazer um curso técnico ou se ele vai para o marketing digital. Então são muitas decisões que esse jovem tem que tomar, né? E ali, com toda a adolescência, muitas vezes, né? Ou né, com outras questões ali, vivenciando outras questões. Mas assim, são muitas decisões que a gente tem que tomar nessa época, né? E aí, quantas vezes você já se sentiu paralisado diante assim de muitas opções? Já parou para pensar? Você sabia que quanto mais escolhas você tem, mais difícil é a tua decisão? Isso é real, gente. Isso é muito real. Inclusive, tem teorias e foi estudado, foi comprovado isso, tá? Então, assim, quanto mais escolhas, mais difícil é a sua decisão. E aí, maior as chances da sua insatisfação diante de tantas escolhas e da frustração de você não conseguir escolher. É mais ou menos assim que funciona. Então, um pesquisador americano chamado Barry Schwartz, né? Eu acho que ele era economista e psicólogo também, mas eu não tenho certeza. Eu sei que ele é um pesquisador americano. Ele explica isso numa teoria chamada paradoxo da escolha.
né? E aí ele defende que quanto mais liberdade de escolha a gente tem, né, com muitas opções, isso gera um custo de oportunidades que aumenta muito a nossa expectativa e aí causa uma paralisia no momento de tomar uma decisão, da gente decidir alguma coisa e, por consequência, a insatisfação de não conseguir decidir, né? Então, assim, cada escolha significa, na realidade, na visão dele, né, abrir mão de outras oportunidades, né? E, portanto, quanto mais opções, maiores os custos para você abraçar essa oportunidade, mais difícil fica. E ele acabou comprovando essa teoria com o estudo das geleias. Não sei se vocês já conhecem, vocês já ouviram falar no estudo das geleias, né? Que vem com essa teoria do Barry Schwartz. Então, o que aconteceu nesse estudo? Ele pegou e colocou em 2 supermercados, né, uma amostra de geleias. Sabe quando a gente vai ali no mercado, normalmente os hipermercados, os mercados grandes, eles têm ali umas amostras pra gente experimentar algum lançamento de algum produto novo, né? Então ele pegou mais ou menos essa ideia e para desenvolver ali, para comprovar a teoria dele. Então, ele colocou nos mercados amostras de geleias. No mercado, ele colocou apenas 6 geleias, né, com sabores diferentes de geleias. 6 sabores diferentes de geleias. E no outro mercado, ele colocou 24 opções de sabores de geleia. Tá? Então, assim, qual que foi o resultado disso? No mercado onde ele colocou só 6, as vendas ali foram em 30%. 30% dos produtos foram vendidos. E no mercado onde ele colocou 24 geleias, 24 sabores de geleias, foram vendidas apenas 3%. E todas as pessoas desse mercado onde elas tinham muitas opções, elas entravam em crise. Elas tinham muita dificuldade na hora da decisão. Elas não sabiam qual sabor escolher e acabavam não levando nenhuma. Entende como é que funciona? E assim, a gente pode ver isso na prática, na nossa própria vida. Vou dar um exemplo, o catálogo, né, de filmes da Netflix. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes, né, de eu ligar a televisão para escolher um filme, eu não tenho ideia de qual filme eu vou ver, de qual série eu quero assistir. Aí eu ligo lá e fico escolhendo, fico assistindo os clipezinhos dos filmes, né, não tem uns clipezinhos assim? Né? E aí você fica, às vezes, passando meia hora, 1 hora, você está assistindo só ali as opções e você acaba não escolhendo nenhum. Né? Porque são muitas opções. Se de repente a Netflix oferecesse pra gente 2 ou 3 filmes, seria muito mais fácil, porque só tem aqueles. Então fica mais fácil da gente escolher. Né? Mas sei lá, aparecem ali 200, 2.000, nem sei quantos tem ali, mas aparecem muitas opções e às vezes a gente não consegue escolher nenhuma. Tá? Então esse é o paradoxo da escolha. Quanto mais opções a gente tem, mais a gente entra em conflito, porque são muitas oportunidades e a gente não quer perder as oportunidades, né? Então a gente tem dificuldade de escolher. E assim a gente consegue trazer esse cenário, né? Esse exemplo, esse panorama para a escolha do jovem, né? Para as universidades. Vocês já pararam para pensar? Existe um estudo, pesquisas, lógico, né, do IBGE, do Ministério da Educação, do MEC, que falam que existe uma crescente evasão nas universidades, né? Então, o cenário atual da educação brasileira é mais ou menos essa. E a gente sabe, a gente convive com pessoas que frequentam a universidade, né, que ou são filhos, ou são vizinhos, ou são amigos, parentes, a gente sabe que existe realmente essa desistência enorme, né, na educação superior. Então eu vou mostrar para vocês alguns dados assim. Tem uma pesquisa do IBGE de 2019, tá? Que fala que 23% dos jovens de 15 a 29 anos não estudam e nem trabalham, tá? E aí, dos que entram na universidade, né, dos que conseguem ingressar na universidade, na rede pública, 43% abandonam o curso, tá? E desses 43, 19 só no primeiro período, no primeiro ano, no primeiro período, tá? E se a gente for pensar na rede privada, esses números aumentam. Quer ver? 53% não concluem a universidade na rede privada e desses 53, 30% abandonam o curso no primeiro período. Então, assim, são números, né, gente? E realmente é uma realidade.
E assim, outros números aí do MEC. Olha só, 2.448 instituições de ensino superior no Brasil. É muita universidade para você escolher uma, né? Já é um dilema você escolher a área e depois tem que pensar em qual universidade que você vai estudar. E olha só, são 35.380 cursos de graduação, tá? Esses são números aí do Censo da Educação do Brasil de 2017. 35.380 cursos de graduação. E são mais ou menos aí, um pouco mais de 8 milhões de alunos matriculados. Você entende o dilema? Já são muitas coisas para você decidir, né? Então a gente entende aí por que os adolescentes, os jovens, né? Essas pessoas que ingressam na universidade às vezes não ficam. E aí o que está por trás disso? O que está por trás desses números, dessas pesquisas? Os motivos apontados foram fatores financeiros. E aí é meio óbvio, né? Às vezes a pessoa entra ali num curso, sei lá, tem 4 anos para pagar 1.000, 2.000, sei lá quanto por mês, e aí nem sempre isso é viável, acontece, né? A gente consegue entender os fatores financeiros, fatores pedagógicos, falta de identificação com o ambiente universitário, enfim, fatores ali relacionados ao curso. E também fatores emocionais, que é na realidade o que me chama mais atenção e é o que dá pra gente trabalhar, é o que a gente consegue aí entender de uma forma mais palpável, né? E nesses fatores emocionais, o que aparece aí? Infelicidade, estresse, cansaço, frustração, dificuldade de ambientação na vida universitária, problemas de planejamento. Gente, o que eu tô falando aqui a semana inteira? Planejamento. Falta de planejamento com a rotina acadêmica e falta de identificação com o curso escolhido, tá? Então, isso aí, gente, são dados, isso é pesquisa, não sou eu que tô falando, tá? E além de tudo isso, tá? 65%, isso já foram dados que eu dei ontem, anteontem, aí numa outra live. Mas 65%, esse é um número do Fórum Econômico Mundial, tá? 65% dos estudantes que entraram no ensino primário em 2016 irão atuar em profissões que ainda não existem, né? Ainda tem isso, ainda você tem que contar com isso. De repente você está estudando num curso que daqui a pouco não vai mais ter, vai ter uma continuação, ou as coisas vão se modificar, e isso já é muito, muito real, né? Aqui em Curitiba, recentemente, uma enxurrada de professores foram mandados embora de uma universidade porque cursos fecharam, simplesmente fecharam, não tem mais. Então, assim, existe essa transformação que é muito real e que está acontecendo já. Eu acho que a pandemia, né, essa história toda aí, acabou acelerando o processo, porque essas pesquisas, esses dados aqui, né, são de alguns anos atrás. Então, já existe uma tendência, mas acho que essa história da pandemia acabou acelerando o processo, né? E isso já é real, já é uma realidade, tá? Então, a tendência de alguns cursos serem reformulados ou serem extintos, isso já é realidade. Eles colocaram aqui até 2030, imagina, já tá acontecendo, né? E aí, alguns cursos, inclusive, foram mapeados pela CEMESP. CEMESP o que é? É uma entidade, uma associação profissional das entidades mantenedoras de estabelecimentos do ensino superior do estado de São Paulo, tá? É uma associação, uma entidade. E aí esses cursos que foram mapeados por essa instituição, que estão na listas aí dos cursos que estão sendo reformulados ou, quem sabe, extintos, inclusive, aparecem aí: direito, administração, enfermagem, pedagogia, fisioterapia, ciências contábeis, engenharia civil, psicologia, engenharia de produção e arquitetura e urbanismo. Então, gente, é isso aí, né? Essa é a realidade, as coisas que estão acontecendo no mundo. E aí, quanto que custa, né, pra gente uma escolha errada? Qual que é o preço de uma escolha errada? Você investir numa educação superior faz todo sentido
quando você encontra uma vocação, né? Quando você tem uma vocação ali, você quer investir, claro, você tem que estudar. E eu não tiro o valor de uma educação superior. Eu acho que é muito importante você estudar, e quanto mais você se aprofundar, ser especialista, né? Conseguir ali uma formação de preferência renomada, melhor, porque isso te dá autoridade, te dá capacidade, né? De entrar no mercado de trabalho. E é uma experiência que traz realmente assim uma maturidade, uma bagagem técnica, né? É importante. Só que assim, você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que escolher, fazer uma escolha certa, para você não perder nem tempo nem dinheiro. Porque a partir do momento que você faz uma escolha errada, né? Eu já falei tantos fatores aí, na realidade isso acaba se transformando num enorme custo. Né? Um custo financeiro, uma perda de tempo, né? Um investimento ali, um desgaste emocional, um desgaste financeiro enorme, simplesmente porque você escolheu o curso errado. Entende? E aí você não sai preparado, você não sai feliz, né? Você não se encontra no mercado de trabalho e acaba depois tendo que fazer uma transição de carreira, né? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, logo depois, não, às 19h30 eu vou estar numa outra live, tá? Falando sobre transição de carreira, sobre a hora de você mudar, né? Qual é a hora certa para você mudar, quem está pensando aí em transição. E eu vou trazer um convidado que ele tem uma empresa, ele é de São Paulo, ele tem uma empresa de perfil empregos, né? Então é uma empresa de recrutamento, empresa que trabalha ali com treinamento, com pessoal ali de RH, tá? Então, eu já convido vocês aí para estarem participando comigo, né, nessa live aí sobre transição de carreira, hoje ainda às 19h30. Mas voltando aqui, né, não sei se você tem ideia, se você sabe, com certeza se você já passou por essa experiência ou tem alguém, um filho, alguém que passe por essa experiência, você tem alguma noção. Qual que é em média o valor, qual que é o custo de um curso superior? Quem cursa Direito, por exemplo, precisa estudar aí 5 anos, né? Dependendo da universidade, mas acho que é 5 anos. E você deve desembolsar aí de 24 a 132 mil reais, tá? Um curso de administração, né? Você precisa estudar durante 4 anos e investir entre 9 e 100 mil reais, em média. E os alunos de pedagogia, por exemplo, ficarão aí 4 anos numa instituição estudando, pagando de 9 a 76 mil reais. Então, assim, realmente tem que ser uma coisa planejada, uma coisa meio pensada, porque se você simplesmente deixa a vida te levar, meu amigo, o desgaste é muito grande, tá? Então, assim, diante desse cenário todo aí, de inúmeras escolhas, de vários cursos e instituições públicas ou privadas, profissões que estarão em alta aí no futuro próximo, profissões que poderão não existir, né, e outras ainda que vão surgir, a gente nem sabe direito, habilidades que precisam ser treinadas e aprendidas para você encontrar o seu diferencial, para você entrar nesse mercado de trabalho, esse mercado do futuro, inclusive, né, e carreiras aí com propostas e estilos diferentes que têm a ver ou não com o seu perfil. Então, diante de todo esse cenário de escolha, me diga uma coisa, eu quero saber de você, não faz sentido tomar uma decisão assim com mais preparação, com um estado emocional mais seguro, mais segurança emocional? Não faz sentido, né? O quanto não faz diferença você se preparar antes de tomar essa decisão, tomar a decisão aí da profissão, da sua vida, da carreira que você quer seguir, que é uma das escolhas aí mais importantes da vida, né? Porque te traz realização, te traz o prover, né? Não faz sentido você escolher uma coisa assim com segurança emocional. E é justamente aí, é nesse ponto que entra o orientador de carreira. O orientador profissional de carreira, tá? Ou vocacional, no caso aí dos jovens do ensino médio. Então, assim, a orientação profissional é o quê? Justamente é um serviço, né, para ajudar essas pessoas que não se sentem preparadas para tomar uma decisão, que precisam de ajuda para decidir, para tirar essa paralisia, né, do medo, da indecisão, para não fazer uma escolha errada e não se tornar um profissional insatisfeito lá na frente.
entendeu? E daí tem que passar por uma transição e tudo aquilo que a gente já conversou. Então, exatamente é para isso que serve a orientação profissional vocacional ou a orientação de carreira, né? E aí, claro que esse profissional ele pode atender aí diversas demandas, dependendo da idade, dependendo do público que chega até ele, tá? E aí existe uma preparação enorme para essa pessoa entrar no mercado de trabalho com muito mais segurança, com muito mais preparo, com muita mais bagagem comportamental, tá? Porque a bagagem técnica ela vai aprender na universidade, ok? E a minha proposta, né, com você, né, com essa jornada aí, com todas essas pessoas que passaram por essa jornada, é justamente trabalhar o autoconhecimento, fortalecer a tua identidade, né, através de um processo de coach, para te trazer segurança, para te trazer maturidade emocional, para você tomar a decisão certa, para você tomar, assim, ter a escolha correta, assertiva. Né? E o jovem indeciso hoje é o profissional insatisfeito da manhã, né? Então, quando eu olho para trás e eu vejo a minha história, né, os momentos assim em que eu me senti fracassada, porque eu me sentia paralisada, eu não conseguia escolher, e aí eu fiquei 5 anos sem estudar, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia qual carreira seguir, isso me paralisou, me deu um bloqueio ali, então eu via todo mundo ali acontecendo e eu não sabia para qual caminho seguir. Então, assim, eu me sentia fracassada por isso, eu tinha vergonha de dizer que eu não estava estudando e essas coisas todas, e... Então, quando eu olho para trás e vejo a minha história, né, quantas das profissões eu acabei exercendo e trabalhando ali, mas assim, sinceramente, à mercê dos acontecimentos, né? Porque eu não tinha nenhum planejamento. Então eu acabava caindo ali, pulando de galho em galho igual um macaco, né? Trabalha um pouco ali, depois muda ali, depois vai lá. E assim, o meu coração, ele se enche de gratidão quando eu lembro da minha história e eu incorporo, assim, todo o conhecimento, toda a experiência que eu tive em cada um desses lugares que eu trabalhei, né? Que foram áreas diferentes, áreas que nem se complementam na realidade. Mas assim, eu virei a chave, eu entendi que eu virei essa chave da transformação. E aí hoje eu me sinto vencedora, né? Eu virei a chave da transformação e eu venci. Então, mas assim, por quantas coisas eu passei, né? Tive que sentir ali e eu precisei passar para chegar até aqui hoje, né? E o quanto que eu investi de tempo, investi dinheiro, pois eu sou formada há 15 anos. Tá? Então, assim, o quanto que eu não investi nessa caminhada, né? Tentando me encontrar. E aí a minha proposta é justamente essa, é mostrar o caminho que eu fiz. Sabe, assim, é pegar na sua mão e te mostrar que é possível, que é possível você transformar a tua vida e transformar a tua carreira, a tua profissão numa coisa que te encha de satisfação e de orgulho, né? E aí eu tenho as ferramentas certas para você, porque são as ferramentas do coach integral sistêmico e são as ferramentas do coach de carreira. E o processo individual, normalmente aí são 10, 12 sessões, e ele tem um custo, um valor, porque ele é individual, né? Como uma aula particular, uma consultoria, uma mentoria, né? Todo mundo sabe que tem o seu valor. E aí no mercado vocês vão ver processos de coach aí como esses no valor ali de 5 mil reais, de 10 mil reais, sei lá, até 60, 80 mil reais, né? Dependendo da pessoa que tá te atendendo. Mas eu tô abrindo aqui uma condição especial, tá? Uma forma mais acessível de trabalhar todas essas ferramentas, esse processo de orientação, de autoconhecimento, por um valor muito mais acessível, tá? Um coaching grupo, o investimento é R$ 987 reais. É só R$ 987 reais, tá? E são 8 encontros. As inscrições elas já estão abertas, tá lá no link da minha bio para fechar essa turma 1. São poucas vagas, né? Não tem como eu atender muita gente, então as vagas realmente elas são limitadas e são só para aquelas pessoas que realmente querem buscar essa transformação, querem vivenciar essa mudança dessa chave, sabe? Ter o contato com o autoconhecimento, buscar o seu diferencial. E aí a proposta é trabalhar metas e objetivos, né? Essa realização de metas, aprimorar a sua comunicação. Isso é uma coisa muito, muito importante. Clareza para a tomada da sua decisão, melhorar a gestão de tempo, produtividade, né? Eu até brinco que, na verdade, todos os negócios aí
A gente fala assim, qual que é o teu negócio? Não, meu negócio é confeitaria. Não, o teu negócio não é confeitaria, o teu negócio é gestão. Mas qual que é o teu negócio? Meu negócio é uma clínica de odontologia. Não, o teu negócio é gestão. Então a gente tem que saber gerir o nosso tempo, gerir a nossa vida, gerir o nosso financeiro, né? E a gente tem ferramentas para isso, para a gente aprender a trabalhar essa agenda aí, essa vida que tem que ser extraordinária, né? A gente precisa saber gerir isso. Visão estratégica do futuro, né? E esse grupo eu tô montando para atender aos sábados, tá? Então vai começar aí no dia 5 de setembro, já tá aí, né? No final de semana. E o investimento é só R$ 987, tá? A minha vida hoje, ela tá realmente transformada e foi por conta de um processo de coach, tá? Hoje eu me orgulho em dizer que eu não me sinto mais burra, tá? Nem atrasada na vida profissional e tampouco perdida, né? Hoje eu não me enxergo assim, mas há algum tempo atrás era assim que eu me enxergava, né? Uma fracassada sem sucesso profissional, sem sucesso na vida. Quer dizer, eu sabia que eu tinha sucesso em alguns pilares da minha vida, mas quando se tratava assim do pilar financeiro, do pilar profissional, eu não me sentia assim, embora eu tivesse sucesso e prosperidade, mas eu não conseguia enxergar isso. Porque quando a gente não enxerga essas coisas, né, na nossa vida, por mais que você tenha resultado, existe uma insatisfação, sabe? É uma insatisfação que eu acho que está ligado com o nosso propósito, que está ligado com a nossa visão de futuro. Então as coisas só vão acontecendo, mas elas não estão alinhadas com aquele lugar onde você quer chegar, onde você sabe que você merece chegar, onde você sabe que você pode mais. Então, quando a gente tem essa chama dentro da gente, né? essa inclinação para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento profissional, a gente não se contenta, né? Eu era uma pessoa que eu não me contentava, embora eu tivesse resultado, eu não me sentia assim, porque eu precisava mais, eu queria impactar mais, eu queria ter mais oportunidades, né? Queria contribuir mais. E com o que eu estava fazendo não era possível, né? Eu estagnei num limite. Era exatamente isso, estagnada. É a palavra que cabia em mim. Eu estava estagnada. Então, realmente, com o processo de coach, eu consegui mudar essa chave. Hoje eu tenho orgulho, sabe? Eu me sinto, assim, realmente vencedora. E hoje eu vejo que eu não estou atrasada, eu estou no momento certo, né? Então, esse processo de trabalho, a identidade, os valores, o que te motiva, as expectativas aí do futuro. E são poucas vagas, né? Só para realmente aquelas pessoas que querem. De repente não é o seu momento, mas você conhece uma pessoa que assim, precisa dessa oportunidade, que de repente não tem condição de entrar num processo de coaching individual. Então, assim, é a chance dessa pessoa estar trabalhando tudo isso num grupo por um valor muito mais acessível. Então, já clica aqui no aviãozinho e manda essa oportunidade para ela, tá? Que as inscrições vão estar abertas por mais 2 dias. Na quinta-feira encerram as inscrições e no sábado a gente já começa o grupo, tá?